Plumas de fumaça acre encheram todo o espaço. O personagem principal entendeu mais um ataque do monstro e eles não sobreviveriam. Romantica e Desejo espiavam na fumaça, tentando distinguir as silhuetas. Romantica voltou sua atenção para o enorme, que parecia exausto, mas vivo. O monstro suspirou pesadamente. Plumas de fumaça acre envolveram todo o espaço, entre o personagem principal e sua namorada. Desejo percebeu que desta vez o monstro não estava manipulando relações de causa e efeito. Romantica se perguntou se este fosse um poder que poderia ser usado indefinidamente contra o pano de fundo do espaço escuro. Desejo olhou para o monstro com atenção. Entendendo por que ele precisava de mágicos, o monstro começou a cambalear e cair de joelhos. Como Desejo percebeu que este monstro foi alimentado por mana dos círculos de muitas pessoas, o pisão furioso de Purius foi ouvido. Desejo e Romântica observou cuidadosamente a indignação do alquimista. Purius ficou muito zangado e gritou com o monstro, perguntando por que uma criação tão grande não foi capaz de se livrar de pessoas comuns. Romantica e Desejo espreitavam adiante. Na cena da indignação de Purius, Romantica notou que Purius estava muito alto e sugeriu que os protagons cuidam do alquimista. E puni-lo? Desejo respondeu que eles ainda precisavam de Purius. Então ele ordenou que Romantica lidasse com o monstro. Romantica sacou sua arma e mirou no monstro. Um poderoso fluxo de luz foi direcionado ao monstro, que imediatamente voou de volta. O protagonista olhou para o monstro, enquanto Romantica terminou com seu canhão. Desejo entendeu que o rio agora não era mais capaz de mudar. A consequência, o monstro já havia abaixado os olhos e estava em suas últimas pernas. Romantica olhou cuidadosamente para o monstro pela última vez e queria acabar com isso. Um círculo mágico azul apareceu no céu, e ela estava prestes a usar a habilidade de ruído do vento, do qual o rio Mongas deveria morrer. Plumas de fumaça subiram sobre a cidade. Um dos moradores da cidade segurava uma lanterna na mão, que vagamente iluminava a rua. Ele não entendeu o que tinha acontecido. Residentes reunidos, depois de ouvir um barulho desconhecido por perto. O povo da cidade olhou para uma enorme coluna de fumaça, emanando muito perto deles. Eles estavam se perguntando o que aconteceu lá. Romantica e o personagem principal passou pelo monstro derrotado. Romantica olhou por trás do personagem principal, olhando para Purius, surpreso. Romantica pensou que ele estava fingindo estar morto. Purius, deitado no chão, segurando sua área sangrenta com a mão. Desejo disse que Purius foi simplesmente pego na colisão de dois ataques. Os caras olharam enquanto nuvens de fumaça os envolviam ao redor deles. Purius disse que se ele tivesse tempo para completar sua pesquisa, os caras não seriam páreo para ele. Furius acrescentou que lamentava morrer assim, sem completar sua grande conquista. Romantica olhou para Purius com uma cara descontente, enquanto Desejo se inclinava em sua direção. Desejo disse a Purius que esse tipo de pesquisa nunca recebeu reconhecimento de qualquer maneira. Purius notou que o Desejo nunca entenderia isso. Purius virou a cabeça olhando para o lado. Desejo pediu a Purius para responder a uma pergunta, observando que não importa o quão eminente um alquimista ele fosse, era impossível realizar toda essa pesquisa sozinho. Desejo perguntou a ele quem está por trás de tudo isso. Purius perguntou ao Desejo por que ele deveria responder a esta pergunta. O personagem principal levantou-se. Ele chutou o joelho de Purius, fazendo-o gritar de dor.
O personagem principal olhou para Púrios com uma expressão maluca no rosto. Ele disse que, respondendo à pergunta, ele poderia morrer sem dor. Púrios se levantou um pouco. Enquanto o personagem principal mantinha a perna no joelho, Púrios notou que ele já era um cadáver. E nunca lhe daria o nome da pessoa. Quem o ajudou? O protagonista olhou para o chocado Púrios. Com um olhar assustador, o protagonista notou que, afinal, alguém está por trás disso. Púrios arregalou os olhos, olhando para o protagonista com raiva. Púrios observou que o personagem principal ainda é um canalha. Púrios revirou os olhos fazendo seu último som de vida. E, depois, o corpo sem vida de Púrios jazia no chão, na frente dos caras. O sistema anunciou que o raro herói Púrios estava morto. E a busca da verdade, da vida eterna, foi concluída. O sistema acrescentou que, no entanto, ainda há alguém que apoiou sua pesquisa. E eles devem se livrar dele para frustrar o plano sinistro. Romantica olhou para o lado com desagrado, enquanto o protagonista notou algo ao lado. Romântica, irritavelmente, notaram que também tiveram que procurar o principal culpado. O personagem principal arregalou os olhos. Através da pequena esfera, o corpo sem vida de Púrios era visível. A voz do homem misterioso disse que a verdade estava tão perto, e para ele foi um grande aborrecimento. A silhueta negra de um homem olhou através da esfera para o Púrios morto. Ele agradeceu a Púrios por todo o trabalho que ele fez. Uma luz brilhante iluminou a bela sala. O chefe da cidade agradeceu aos mágicos por salvar a cidade. O velho baixou a cabeça para os caras que o salvaram. O líder da cidade disse que nunca teria pensado que Púrios realizou tais experimentos desumanos. O chefe da cidade acrescentou que estava até com medo de... Imagine quantos civis mais teria sido sacrificado. Se eles tivessem vindo mais tarde, os caras se sentaram em um travesseiro grande e macio. Olhando para o chefe da cidade, que estava curvado, o velho agradeceu aos salvadores. Em nome de todo o deserto Flower City, o velho disse aos meninos que os recompensaria corretamente, perguntando se havia algo específico que eles queriam, observando que ele faria tudo ao seu alcance. O personagem principal olhou para o chefe da cidade com uma expressão séria. Ele agradeceu ao velho, pedindo-lhe para usar seu portão de teletransporte, já que eles estavam com pressa para chegar a algum lugar. O chefe da cidade levantou a cabeça e sorriu amplamente, mostrando os dentes. O chefe da cidade notou que ele prepararia tudo imediatamente. A luz iluminou a sala em que os caras estavam. O protagonista balançou os braços, inclinando-se ligeiramente e suspirando pesadamente. Romântica tricotou as sobrancelhas, aproximando-se do personagem principal com um olhar sério. Romântica notou que este mundo de sombras é muito estranho e é muito diferente do que aconteceu no real. História Romântica lembrou as notas em Um Monstro. Com um olhar intrigado, ela notou que os livros de história diziam apenas que Púrios pesquisa falhou e não havia nenhuma palavra sobre um enorme. Em qualquer lugar. Romântica disse que de alguma forma não soma, que tal monstro existia. O protagonista olhou para Romântica, que estava agachado ao lado dele. Desejo, disse a Romântica, que a sombra mundos não mostram um passado falso, mas sim que a história que eles conheciam não era verdade. Romântica observou que isso significava que a pesquisa para criar o enorme foi um sucesso, mas no mundo real. Provavelmente era quem estava trabalhando com Púrios, que manteve em segredo. Romântica apresentou Púrios e a silhueta preta parada atrás dele. Romântica não entendeu por que razões, mas claramente não por boas intenções.
O protagonista olhou para frente. Lembrando a imagem de um monstro feio, ele pensou que a habilidade homúncula, manipular a causalidade, era de fato semelhante ao poder de um deus. Desejo notou que ele tinha um poder tão avassalador e ainda está em estado completo. E o que teria acontecido se ele tivesse Mona mais... circula O personagem principal enfiou a mão em sua bolsa, enquanto Romantica se estendia no banco. Romantica não entendia como procurá-los sem uma única informação. Desejo disse que não tem informações, mas eles têm uma... Desejo tirou uma pequena barra de ouro de suas costas. Romantica perguntou: Desejo o que era? Desejo apresentou uma imagem de um cristal mágico azul, de onde a luz emanava. Desejo disse que este é um dos primeiros modelos da placa de armazenamento mana. E no passado, eles eram usados para armazenar mana. Desejo notou que ele o encontrou entre os escombros do Púrios laboratório e, pelo que parece, ele usou Romantica, olhou para o Desejo, que estava examinando cuidadosamente o prato em suas mãos. Romantica perguntou ao protagonista como essa pista poderia ajudá-los. O protagonista disse que, neste momento, havia apenas um país em todo o continente capaz de produzir tais placas e proibiu estritamente sua exportação para evitar o vazamento de sua tecnologia. Acima dos caras, pendurou uma placa com o emblema da cidade. O protagonista disse a Romantica que era um reino mágico. Romantica olhou para o personagem principal em choque. A boca dela aberta. Ela notou que este era o destino original para sua missão de escolta. O personagem principal guardou o prato em sua bolsa e então sorriu levemente. O protagonista disse a Romantica que eles deveriam, portanto, apresse-se e junte-se aos outros. E eles podem encontrar mais pistas à medida que avançam na primeira missão principal. Romantica exalou pesadamente, observando que eles estavam de volta à estaca zero. O assistente do prefeito da cidade virou-se para os caras, dizendo que o portão de teletransporte estava pronto. O protagonista pensou sobre o reino mágico, a manipulação de causa e efeito e o homúnculo, observando que não seria tão fácil quanto ele ajudou. O protagonista e Romantica caminhou até o centro do círculo de teletransporte mágico. Um navio pairava no céu, cortando as nuvens brancas. Havia caras no navio vestidos de uniforme. Ele estava verificando o motor 4, que estava instável. K sentou-se entre os espadachins, descansando a cabeça na mão. Os caras completaram com sucesso o teste, observando que o curso estava limpo. Um dos caras perguntou qual era a localização atual deles. O espadachim ficou ao lado de K, que estava olhando para frente. Ele disse a Kei que ele parece feliz ultimamente. Kei e seu companheiro sorriram levemente. Kei disse que tem sido uma longa jornada e é divertido competir com alguém. Ele pode ser um pouco solto. O espadachim imediatamente percebeu que ele quis dizer Pran. O espadachim apresentou uma imagem de Pran sorrindo amplamente. Ele disse que ficou bastante surpreso com o crescimento de suas habilidades. Caso disse que ele estava certo. E eles têm um pouco de spying, mas mesmo isso foi muito útil para ele. K franziu levemente as sobrancelhas, estreitando os olhos, que notou que Pran se tornaria um grande espadachim. O navio continuou a flutuar no ar. Este foi o 6º dia do voo. O piloto disse a Kei que eles chegariam em breve em Greenville, observando que era uma cidade fronteiriça entre o Reino Mágico de Kuma, Merelson e o Império Hebreon. O navio estava sobrevoando a cidade de Greenville. O piloto disse ao Major que eles estavam pousando para limpar um posto de controle de segurança. Pran ficou a bordo do dirigível. Sua boca bem aberta, Pran olhou com um olhar triste na cidade onde eles iam pousar.
Pran disse que seria ótimo vê-lo. Com desejo, Auguste se aproximou do carrinho por trás, assustando muito. Ela perguntou Pran se ele sentia falta dele. Carrinho olhou confuso para Auguste, que se aproximou dele. Ele perguntou à espadachim mágica há quanto tempo ela estava parada lá, ao qual Agiste respondeu que já faz algum tempo. Carrinhos cobriram o rosto avermelhado com as mãos, enquanto Agiste sorriu levemente. Pran observou que isso é confuso. O espadachim mágico disse a Pran que, uma vez que eles limpam este mundo de sombras, todos eles vão voltar para o verdadeiro e ele verá o personagem principal novamente. O navio se aproximou do solo, estendendo sua plataforma. Auguste disse ao carrinho para não desanimar. Pessoas começaram a descer do navio, carregando seus pertences nas costas. O guarda disse aos que chegavam para passar pelo posto de controle, um de cada vez, e não se apressar. A espadachim mágica e Pran desceu a plataforma, olhando o que estava acontecendo. Os caras olharam para a multidão reunida. Agiste estava se perguntando o que estava acontecendo lá. O personagem principal estendeu a mão da multidão, chamando os caras os espadachins, e Agiste ficaram surpresos. Suas bocas abertas. Pran caminhou em direção ao personagem principal, correndo em sua direção atordoado. Pran abraçou o protagonista com força, com lágrimas nos olhos fazendo-o sorrir amplamente. Os caras se entreolharam com alegria. Finalmente conhecendo, agentes notaram que o protagonista está de boa saúde. Ao qual o personagem principal disse que, não importa como ele se pareça, eles também... Romantica disse ao carrinho que ela também estava lá. Romantica apontou o dedo para si mesma, enquanto Pran abraçava contente os protagonistas. A equipe do dirigível olhou surpreso para a mulher de cabelos castanhos e o protagonista, que apareceu. Eles ficaram chocados por terem conseguido sobreviver. Depois de cair de tal altura e torná-lo lá, Caverna franziu a testa, olhando para os caras com um desagrado. Os caras ficaram felizes por estarem reunidos e estavam brincando um com o outro. O tempo estava claro sobre a cidade. Desejo disse que, felizmente, havia uma grande cidade perto do deserto. Desejo curvado ligeiramente, colocando as mãos nas pernas. Desejo disse que eles pararam por aí e realizou um favor para o Senhor, graças ao qual eles foram autorizados a usar o portão de teletransporte. Os caras estavam sentados no sofá, em frente ao Major. O Major notou que eles tiveram que passar por muito desejo. Pensei que ele não poderia dizer a ele toda a verdade, mas deve ser o suficiente. O Major olhou para o personagem principal. Com uma expressão séria, ele disse que, como seu empregador, ele não queria dizer isso, observando que teria sido mais fácil para eles não voltarem. E desde que o acidente aconteceu durante a missão, eles teriam considerado realizado, mesmo que eles não tenham voltado. O personagem principal se recostou no sofá, sorrindo levemente. Ele disse que apenas pensou que tinha que fazer seu trabalho até o fim, observando que, especialmente porque seus camaradas estavam lá, o protagonista disse que, além disso, em sua opinião, estava correto. Do ponto de vista de ambos os mercenários e suas crenças, os caras sorriram alegremente. Olhando para o personagem principal, que inclinou a cabeça ligeiramente, olhando pensativamente para o chão. Ele fechou os olhos, dizendo que eles eram verdadeiramente magníficos. O protagonista olhou para o sorridente Major. Desejo disse que era bastante normal, e não acho que eles merecem o crédito. Kay levantou a cabeça, fechando os olhos. Ele disse que, para muitas pessoas, dinheiro é a única coisa que importa durante uma missão, observando que é muito diferente dos mercenários. Ele conheceu... O personagem principal sorriu confuso enquanto assistia K. Ele pensou que tinha se animado um pouco. O sistema notificou que Kay os achou úteis.
Kay descansou as mãos na cadeira, levantando-se ligeiramente. Ele disse que esperava que eles se encontrassem novamente algum dia. Depois que a missão foi concluída, o protagonista fechou os olhos. Sorrindo levemente, o protagonista. Disseram que estão sempre felizes em ter mais clientes. O sistema notificado que o favor de Kay para com ele havia aumentado. Para o nível de confiança condicional, Kay se levantou de sua cadeira, colocando a mão em sua arma. Ele disse que não estaria lá, até que o processo de triagem seja concluído, e os instruiu a acompanhar o Sr. Haldan durante os 3 dias inteiros de sua estada em Greenfell. Alerta do sistema. Que a missão de escolta principal para Greenfell começou. O sistema notificou que K executará uma tarefa importante dentro de 3 dias. K se virou em direção à saída. Ele disse que eles se veriam mais tarde. Notificado de que um poderoso inimigo tinha como alvo Alden. E os caras devem protegê-lo. O protagonista olhou para frente. Com um olhar atencioso, ele estava pensando em uma tarefa importante e um inimigo poderoso. Alden estava dormindo na cama atrás da tela, sua boca bem aberta. O sistema notificou que se Alden morrer, a missão falhará. A luz iluminou a sala, em que as crianças eram Auguste. Ficou surpreso com o que aconteceu. A espadachim mágica cruzou os braços sobre o peito. Olhando para o protagonista, Carrinho perguntou Desejo o que significava. Que algo assim realmente existia. Desejo tirou sua capa e sentou-se no chão em frente aos caras. Desejo disse aos caras que eles devem encontrar e eliminar quem está por trás de tudo isso para completar a segunda tarefa principal. E seu objetivo é prevenir mais pesquisas sobre a criação de um homúnculo. Pran observou que a escala de tarefas está se tornando maior. Os caras voltaram o olhar para Geste, que estava parado atrás deles. A espadachim mágica notou que essa pessoa poderia ser qualquer um e perguntou ao Desejo se ele tinha alguma pista. Desejo disse que havia apenas um. O protagonista tirou uma placa de ouro, entregando pros caras. Desejo disse que este é um pedaço de uma placa acumuladora de mana que ele encontrou no laboratório Purius. Pran olhou para o espadachim mágico com surpresa. Agis disse que tais placas foram feitas no Reino Mágico. Desejo, olhando para os caras, imaginou um reino que passou por essas placas, para o desejo de outras pessoas notado. Que isso significava que alguém no Reino Mágico estava fornecendo materiais para pesquisas ilegais. O protagonista acrescentou que, felizmente, essas placas são fabricadas usando sistemas de fábrica. E cada um tem um número de série exclusivo. Romantique e Pran desviaram o olhar pensativamente. Pran disse que se é o suficiente para sobreviver. Com um número de série exclusivo. Romantica franziu a testa ao olhar para o personagem principal. Carrinho de bebê interrompendo. Romantica disse que se eles encontraram a fábrica onde esta placa foi feita, eles seriam capazes de descobrir onde foi distribuído. O protagonista olhou para Romantica, observando que ela estava certa. Agis olhou para Romantica, que jogou a cabeça para trás. Romantica observou que, mesmo que seja assim, existem inúmeras dessas fábricas. Agis disse isso primeiro. Eles precisam chegar ao Reino Mágico. O protagonista virou atrás dele. Olhando através da lacuna entre as cortinas, Desejo diz que para fazer isso, nos próximos 3 dias, sem K, eles devem proteger Alden a todo custo. Alden estava dormindo profundamente na cama. Babando de sua boca, Alden rolou de lado. Dormindo profundamente, um dos caras esclareceu que foi dito que um inimigo poderoso estava mirando nele. Os caras sugeriram elaborar um pequeno plano ou curso de ação. Alden
ficou imóvel na cama, cobrindo-se com um cobertor. Aldan abriu os olhos arregalando-os de horror. O tempo estava claro sobre a cidade. 3 dias depois, o personagem principal e seus camaradas sentaram-se no chão, parecendo completamente exausto. Os caras pensaram que já estavam morrendo. Havia um pano no rosto do protagonista, enquanto Agiste descansava a testa contra a parede. Aegeus e Desejo estavam falando sobre como eles estavam cansados. Romantica, deitado no chão, deixando uma lágrima cair de seu olho. Ela disse que ela nunca tinha visto uma pessoa tão azarada na vida. Romantica relembrou como Aldan andava com um largo sorriso e um poste elétrico caiu sobre ele. Romantica disse isso do nada. Um pilar vai cair sobre ele. Romantica lembrou como o leão perseguiu Aldan. Ela notou que ele estava sendo perseguido por um leão, que escapou do circo. Romantica lembrou como Aldan caiu nos esgotos, não entendendo da onde eles vieram. Em todos os lugares que ele foi, os olhos de Pran se arregalaram. Sorrindo loucamente, Pran disse que olhando para trás, quando ele estava sozinho com Aldan, houve muitos problemas e ele quase caiu para a morte algumas vezes. Desejo voltou seu olhar para o torturado. Ageste contra a parede. Ela disse que quando Aldan estava com ela, monstros o atacaram toda vez. Havia uma placa no prédio com uma caneca. O personagem principal disse aos caras que, em qualquer caso, a missão já havia acabado e eles só tiveram que esperar um pouco mais. Romântico tristemente notou que eles estavam em uma cidade tão grande e ela nem tinha olhado em volta. O sistema notificou que a tarefa havia começado com sucesso. O dirigível cortou as nuvens no céu. O sistema notificou que eles têm perfeitamente protegeu Aldan de ondas de falhas. Tente acompanhá-lo até o fim. O sistema notificou que eles estavam atualmente realizando uma missão oculta e que a vida de Aldan teria graves consequências para o progresso da sua aplicação. Kay estava sentada à mesa com papéis, enquanto Aldan estava deitado na rede. Os protagonistas, pensei que os dias tediosos em Greenfell acabaram e quando Kay voltou e se reuniu com Aldan, eles não experimentaram mais dificuldades. O personagem principal imaginou um mapa com um ponteiro de um lugar para outro. O protagonista observou que apenas 2 dias se passaram desde que saiu Greenfell e eles estavam se aproximando de Alteia, a capital do Reino Mágico. Os caras ficaram em uma fila na frente do Major, que estava sentado à mesa. O personagem principal disse a Kay que eles haviam chegado, perguntou por que ele o chamou. K sorriu levemente, olhando para os caras. Ele disse que não havia necessidade de tais formalidades e que eles chegariam na capital em breve, observando que ele havia decidido que este era o momento certo para concluir seu contrato. O major colocou um selo no pergaminho. Agradecendo aos caras, Kay sorriu amplamente, enquanto ele entregava o pergaminho ao personagem principal. Ele disse que conclusão bem-sucedida da missão de escolta. O protagonista sorriu, pegando o pergaminho. Ele agradeceu dizendo a ele para não hesitar em contratá-los novamente. Os caras se viraram caminhando em direção à saída. Desejo disse a Kay que era hora de eles irem. O major chamou os espadachins. Os espadachins se viraram, olhando para o major, surpreso. Kay sorriu de satisfação, dizendo Pran para continuar ficando mais forte. Pran sorriu amplamente, corando levemente. Ele disse que é claro que o faria. Nuvens brancas flutuaram acima da cúpula de vidro. Pran disse que não era tão difícil. Para um mundo de sombras de nível 3. Os caras caminharam na frente, enquanto o personagem principal se virou atrás dele.
Romantica disse a Pram para não começar. Caso contrário, o desejo começaria a dar um sermão nele novamente. O personagem principal olhou para as portas brancas. Com detalhes em ouro, ele pensou que essa sombra, mundo já teria sido limpo se eles não tivessem sido forçados a começar o segundo tarefa principal. O personagem principal representava a imagem do Major. Em Purius ele pensou que estava absolutamente certeza de que ambas as tarefas principais estavam de alguma forma conectadas. Kay ficou na frente da janela, olhando para o céu. Desejo pensou que ele tinha encontrado absolutamente nenhuma informação sobre K. O protagonista franziu os lábios. Olhando para frente, ele pensou que eles não tinham escolha, a não ser seguir em frente. Kay olhou para frente, com uma expressão séria no rosto. O personagem principal e seus caras eram visíveis da janela do dirigível. O protagonista pensou que não poderia haver falha. O major ficou na janela pensando que não deveria haver falha. Desejo pensei que agora tudo vai começar. Bela árvore ficava no meio da capital alteia. Os soldados colocaram as mãos na cabeça. O major ordenou que todos saudassem. Os soldados disseram que haja luz no reino mágico. O homem com uma cicatriz enorme no rosto sorriu sarcasticamente, romanticamente. Encostou-se na grade com a cabeça nas mãos. Ela disse, desejo de dar uma olhada. Desejo virou-se atrás dele, e então arregalou os olhos de surpresa. Ele pensou que esse mago era bastante forte. Desejo notou que ele estava por volta da quinta volta. O homem com a cicatriz ficou em frente ao Major. O major levantou a mão para a cabeça. Saudando-o, ele perguntou ao homem o que o trouxe lá. Chamando-o de tenente-coronel, Darren Alif. Darren olhou para Kay com um sorriso malicioso. O tempo estava claro sobre a cidade. Alteia é a capital do reino mágico. Um aeroporto. Kay levantou a mão para a cabeça. Olhando para o tenente-coronel, ele perguntou o que o trouxe lá. Observando que eles não estavam cientes de sua visita, Darren sorriu sarcasticamente, segurando as mãos atrás das costas. Darren perguntou ao Major desde quando ele deve notificá-lo sobre isso. Darren olhou para o Major com uma expressão arrogante. O tenente-coronel disse a Kay que provavelmente seria difícil para ele completar tal missão. Com um corpo completamente desprovido de mana, Kay olhou para o tenente-coronel. Com um olhar indiferente, Kay disse que não era fácil. Mas os mágicos teriam tido dificuldade também. O tenente-coronel disse a K não cometer o erro de igualar espada e magia, chamando-a de grande espada sagrada. Darren se inclinou para o rosto do Major. Com um sorriso malicioso, ele disse que enquanto eles, os mágicos, estão dividindo o mar e soprando montanhas, espadachins só podem balançar suas espadas algumas vezes. Darren estendeu o dedo, enterrando-se no estômago do Major. Darren disse à espada sagrada que ele não era exceção. O soldado ficou indignado com o tenente. Comportamento do coronel, dizendo a ele que sua atitude era inadequada. A espada santo levantou a mão. Calando-o, o soldado se inclinou enquanto Kay fechava os olhos. Ele se desculpou pela grosseria de seu subordinado, acrescentando que se voltarmos à essência da questão, ele tem certeza que o tenente-coronel não veio apenas para dizer a ele tudo isso. O major perguntou a Darren o que o trouxe lá. Darren virou a cabeça para a carga. Ele disse que estava lá para garantir que os ingredientes. Chegou com segurança, observando que seria muito decepcionante se algo desse errado. Antes do experimento começar, Darren virou a cabeça, prestando atenção no grupo de caras. Os caras ficaram por perto, conversando entre si. Darren observou que essas pessoas não faziam parte de seu exército. Perguntando a Kay quem eles eram. Kay
fechou os olhos, separando a boca. Ele disse que os contratou para escoltar o dirigível. O tenente-coronel notou que isso era incomum. Desejo virou a cabeça, escutando a conversa entre o Major e o tenente-coronel. Darren disse a Kay que nunca pensei que ele iria contratar mercenários. Kay disse que isso era tudo porque eles fizeram grandes sacrifícios para cumprir as ordens de Sua Majestade. Desejo olhou de lado para o major. Ele ficou surpreso que o caso disse sobre a escolta do navio e não sobre todos eles, pensando que ele estava tentando esconder sua existência. Os espadachins carregavam a carga, contando. Darren disse que isso era esperado, já que Kay é a única pessoa que usa soldados com armas em seu tempo. O tenente-coronel sorriu sarcasticamente, levantando a mão até o queixo. O tenente-coronel observou que encontrar tais soldados não é difícil. E talvez seu método valha a pena considerar. Se apenas porque sempre há alguém para recrutar. Kay escureceu as palavras de Darren. Olhando para ele com um olhar rude, o Major disse a Darren para se abster de tratar seus homens como dispensáveis. Darren estreitou os olhos para o Major. Darren perguntou ao Santo da Espada que ele feriu seus sentimentos. Os soldados estavam entorpecidos enquanto observavam o que estava acontecendo entre o Major e Darren. O tenente-coronel virou a cabeça. Olhando para o lado, ele disse que, de qualquer maneira, ele queria verificar os ingredientes. A espada sagrada virou as costas para Darren, dizendo que ele deveria ir lá. Kay ficou irritada com o comportamento do tenente-coronel. Os soldados estavam carregando sacolas, enquanto um dos soldados disse a seu camarada que ele aceitaria. O major chamou o tenente júnior Peynan. Kay colocou a mão no ombro de Peynan. Quando ele se aproximou, ele disse a ele para levar os mercenários embora, já que eles não sabiam o caminho por lá. A carruagem passou entre as casas da cidade. O personagem principal perguntou a Penny que Darren é um tenente-coronel. Desejo estava andando em uma carruagem com os caras. Ele notou que não importa o quão alto seu posto, Darren foi extremamente rude. Penny fechou os olhos sorrindo sem jeito. Penny ficou desconfortável porque os caras ouviram tudo, observando que eles não podiam fazer nada a respeito. Pen disse que no Reino Mágico, habilidade em magia é o padrão de tudo. Penny apresentou a torre com diferentes tons de cinza. Penny disse que espadachins como o Major e ele mesmo sempre foram considerados muito inferiores aos mágicos. E suas fileiras não tinham significado. Penny observou que, além disso, até mesmo Sua Majestade é o mágico mais brilhante do país. Penny tristemente abaixou a cabeça olhando para seus pés. Penny disse aos caras que, como eles próprios viram, ninguém pode se comparar com o Major em esgrima. Mas as pessoas do mágico reino estão muito orgulhosos de suas habilidades mágicas. Penny disse que eles têm vergonha de pessoas que usam convencionais, armas e de certa forma, ele considera isso um que o Major milagre avançou para tal posição. O personagem principal sorriu levemente, enquanto Romantica olhava para o carrinho de bebê em perplexidade. O personagem principal notou que Pien tem muito respeito por K. O pequeno, claro disse que era, e tinha certeza de que não só ele, mas todos em sua unidade sentiram o mesmo. Peynan fechou os olhos inclinando a cabeça levemente. O tenente júnior disse que Kate só leva pessoas como ele, que não têm habilidades mágicas. E depois os treina e lhes dá a oportunidade de viver como uma pessoa normal, acrescentando que ele está pronto para fazer qualquer coisa por ele. O protagonista olhou para o tenente júnior. Com espanto, o tenente júnior disse que até agora, Sua Majestade tratou Kay favoravelmente.
Tão poucas pessoas se permitiram tratá-lo tão rudemente, mas após a chegada do mago de outro país, tudo mudou. Desejo era surpreso que um mágico de outro país apareceu. Havia um sinal de capacete no prédio. Tenan disse que eles chegaram à guilda mercenária e agradeceu por seu trabalho árduo. Desejo agradeceu ao tenente júnior. O prodígio cuidou do carrinho de partida. Ele pensou que esta era uma boa informação sobre o mágico estrangeiro. O prodígio olhou para frente, com a boca ligeiramente aberta. Auguste disse pelas costas que ela queria comer primeiro, e de preferência algo com carne. Uma leve sombra era visível das pernas do personagem principal. Romantica disse que queria algo doce, instando o protagonista a se apressar. Caso contrário, ela morreria de fome. O sistema notificou que a tarefa foi concluído com sucesso. Havia muitas pessoas no prédio. O sistema notificado de que a tarefa principal ainda estava em andamento. E a tarefa principal restante precisava ser concluída. Para uma limpeza completa, o prato de ouro estava sobre a mesa. O personagem principal disse o código 3, bytes Y e T. Os caras sentaram ao redor da mesa, olhando para o lingote. Desejo disse-lhes para se lembrarem bem deste código, acrescentando que a última carta era ilegível devido a danos, mas era uma pista boa o suficiente. Desejo olhou com uma expressão séria no rosto. Ele observou que, como eles disseram antes, eles precisam descobrir qual fábrica esta placa foi feita em e descobrir onde foi destruído.